Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer estar com vocês nas manhãs de formação em ATPC e agradecemos a confiança que vocês têm depositado no nosso trabalho durante esse período de realização das atividades remotas. Também reiteramos que estamos sempre à disposição do suporte e apoio em todas as ações que vocês estão realizando. Muito obrigada, estejam todos bem, com saúde, que isso se estenda à família de vocês. Agora eu passo a palavra ao PCNP Rafael. Bem, pessoal, então, lembrando a todos que nós temos o nosso Bit.ly para interações, para sugestões, para críticas, para opiniões. Caso vocês queiram desenvolver alguma temática no nosso ATPC, que vocês queiram saber mais, pode entrar no nosso Bit.ly, bit.ly/linguagensmiracatu. Esse Bit.ly está sempre disponível para vocês a qualquer momento. Lembrando que durante o nosso ATPC nós solicitamos para deixar os microfones desligados e as câmeras também, para que vocês possam ter uma transmissão mais contínua, sem muitas interrupções, sem nenhuma dificuldade técnica. E caso vocês queiram fazer alguma interação, pode levantar a mãozinha, pode encaminhar sua participação pelo chat disponível no Teams. Caso você não tenha como acessar o chat, então, por favor, encaminhe pelo nosso Bit.ly. Lembrando dos menus, quem está no computador, ok? Para solicitar a palavra, é só clicar na mãozinha e depois só não esquecer de baixar a mãozinha, tá? Para a gente não se confundir se vai querer falar novamente ou não, tá bom? E ao término da reunião, fechar a chamada clicando no botãozinho de desligar, que é o telefonezinho vermelho. No menu do celular, conforme a gente já conhece, o chat está no canto superior direito. E para terminar a reunião, nós também clicamos no telefonezinho. Para solicitar a palavra no celular, basta clicar nos 3 botões, no link de 3 botõezinhos. Vai aparecer um submenu com a mão e é só solicitar a palavra ali, ok? Com vocês, passo a palavra para a nossa dirigente regional de ensino, professora Vanessa. Bom dia a todos, bom dia, equipe do Núcleo Pedagógico de Linguagens, supervisores presentes nessa manhã, os professores coordenadores e vocês, professores, que estão nos acompanhando aqui no dia de hoje, mais uma manhã de formação. E hoje eu quero agradecer todo o empenho que a equipe aqui da Diretoria de Ensino tem demonstrado em realizar essas formações, em se preparar, em pesquisar, em se formar também, né, para poder compartilhar com vocês, professores, essas ações, essas novas ações, né? E vocês, professores, por estarem se permitindo participar, por estarem colaborando com essas formações, socializando as práticas de vocês, que isso tem enriquecido muito, muito esse nosso trabalho e tem engajado também outras pessoas, outros professores, né, motivado essa participação nesse momento tão difícil. Então, hoje, a minha palavra é só de gratidão mesmo, né, de demonstrar para vocês essa gratidão por tudo aquilo que vocês vêm contribuído para essas formações. E eu espero que todo mundo esteja bem, que continuem se cuidando, tá? E que contem sempre conosco para aquilo que vocês necessitarem e não se sintam sozinhos, que nós estamos juntos, de mãos dadas. Então, que essa manhã seja mais uma manhã produtiva. Hoje iniciaremos uma nova temática, né, uma nova abordagem nas novas formações. Espero que vocês aproveitem muito, muito mesmo, e que se sintam sempre acolhidos.
Um bom dia, um bom trabalho a todos. Ótima formação, passo a palavra. Obrigado, professora Vanessa. Com vocês, a palavra agora da nossa supervisora Selma Peniche. Selma, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, nossa dirigente, professora Vanessa, aos colegas, professores, supervisores, equipes gestoras. Que essa manhã seja uma manhã de mais aprendizado, como tem sido todas as outras, e que possamos também já pensar no nosso retorno, o nosso plano de volta, né, a diretoria aí já está sendo pensado pela nossa dirigente, nós brevemente retornaremos, mas o que fica desses dias de trabalho remoto é muito aprendizado, muito aprendizado, e temos também a certeza de que do outro lado, vocês que nos ouvem, também tem muito a dizer desses dias, muitas vivências. E ontem eu estive numa TPC, lá no Veiga Júnior, com a equipe, nós estávamos em aproximadamente 21 pessoas, conversamos a respeito das devolutivas, dos trabalhos dos alunos, fizemos um levantamento do número de alunos que ainda não entregaram essas atividades e agora estamos já pensando na avaliação, que como bem disse a nossa dirigente, nós também estivemos estudando, fazendo a nossa formação com relação à avaliação e pretendemos, nesse TPC de hoje, também já lançarmos uma luz aí com relação a esse importante instrumento de aprendizagem. E eu deixo para vocês, para todos os nossos professores da sala de leitura, aos professores que estão ali, todos os de linguagem das áreas aí que estão nos ouvindo, a seguinte reflexão: avaliação de aprendizagem ou avaliação e aprendizagem? Vamos já pensando a respeito disso, porque teremos um momento hoje para ouvirmos todas as ideias, o que vocês pensam a respeito desse tema, que agora vai ser o nosso trabalho a partir de agora, enquanto diretoria de ensino, enquanto equipe. Temos então esse trabalho que é grande e é um tema que exige muita reflexão, muito estudo, desconstrução de alguns conceitos, não é? Mas ontem a Andréia no Veiga, ela colocou uma música do Lulu Santos e cada um pôde falar a respeito. E o que nós conversamos é que estamos vivendo realmente tempos em que podemos escolher dizer sim ou não e tirarmos boas lições ou não. Então depende muito do nosso olhar, de aproveitarmos esse momento de extrema dificuldade, né, que muitas famílias vivem, mas nós como formadores, como professores, nós amamos a nossa profissão e cremos que no mundo melhor, ainda acreditamos que podemos colaborar muito ainda. Então, eu quero agradecer a presença das professoras que ainda, né, vão contribuir, mas que estão aqui conosco, a Simone e a Adriane, da equipe Veiga Júnior, e em nome dessas duas docentes queridas, eu quero agradecer também, assim como a professora Vanessa, a todo o trabalho desenvolvido em todas as equipes, pela disposição, pelo atendimento, né, via WhatsApp fora de hora, como nós conversamos ontem, alguns professores dando aulas particulares, chamando pelo WhatsApp. Então, também a minha palavra agora é de agradecimento. E para passar a palavra, eu recebi agorinha da diretora Maria Helena uma imagem que para mim tem muito significado. É um pai
segurando a mão de uma criança, um bebezinho, numa estrada, num caminho, e diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Então, que essa seja uma palavra que nos acompanhe por toda a nossa vida, não só nesse momento que estamos vivendo, mas que nos acompanhe sempre. Nós termos a plena certeza de que não estamos sós, que temos a mão forte e segura do nosso Deus. Bom dia, bom trabalho a todos nós. Bom dia a todos, né? Que nós possamos hoje ter um dia maravilhoso, podemos ter grandes proveitos, tá? Então, a pauta de hoje, ela está justificada, né, pela resolução da Secretaria de Educação 72, de 16/12/2019, pela resolução SEDUC, de 18/3/2020. A pauta hoje tem como objetivo de dar continuidade às ações, né, de formação pedagógica, visando o engajamento dos alunos nas atividades escolares não presenciais, tá? Também temos para proporcionar momentos de sensibilização à prática pedagógica, né, devido ao tema avaliação, tá? Que nós vamos estar discutindo hoje. E também propiciar momentos de interação e reflexão sobre as práticas pedagógicas com vistas à aprendizagem dos nossos alunos, né? Objetivos gerais. O que vai estar acontecendo agora? Drop literário, como tema educação, né? Foi escrito pelo autor, professor Dinoel Martim, que vai ser hoje apresentado pela professora Adriane, da escola, professor Veiga Júnior. Boas práticas, com a professora Simone Pessione, de arte, né, da Escola Engenheiro Presgrave do Amaral. E teremos também hoje sugestões literárias para os estudantes do ensino médio, né, A Hora da Estrela, Clarice Lispector, pela PCNP Suzana, que sou eu. E falaremos também sobre o 8º concurso de redação do Núcleo da Educação em Câncer do Hospital de Amor, Barretos, por mim também, né, pela PCNP Suzana. A formação que nós teremos hoje, né, vamos falar um pouquinho sobre a avaliação, a sensibilização e provocações, né, pela PCNP Simone, Silvia, Rafael, pelos PCNPs, né, divulgação sobre a 3ª tertúlia literária, Só Rindo, textos que nos fazem rir, né, pela PCNP Simone. Divulgação do hashtag Eu no CMSP, como tem sido aprender com o CMSP. Busca ativa, pelo PCNP Rafael. E sobre a divulgação que vamos também estar retratando, um vídeo de agradecimento, né, pelo núcleo pedagógico, que será feito aí pelo PCNP Rafael. As interações, tá? No chat, com bit.ly. Fica doida, gente. Rafael e a gente fica louca. Tá bem? Então, esses são os nossos objetivos de hoje, tá? Fiquem com Deus e passo a palavra para a professora Adriane. Bom dia, Adriane. Dia. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia, professora Vanessa, nossa dirigente, supervisores, PCNPs, equipes gestoras, professores, meus colegas professores da sala de leitura. Eu sou a professora Adriane, sou responsável pela sala de leitura Monteiro Lobato, da escola Professor Veiga Júnior. Agradeço a Deus por estar aqui com vocês nesse dia de hoje, e também agradeço a nossa supervisora Selma e a PCNP pelo convite para estar falando um pouquinho hoje sobre o nosso professor Dinoel Marcos Martim.
Martinho, é que para nós, professor de Noel, na verdade, quando conheci, eu conheci como Dino Marcos, né, através das minhas irmãs, da minha família, e depois eu vim a trabalhar com ele, e aí comecei a chamá-lo de Noel, então o nome dele é de Noel Martinho Ramos. Ele nasceu no dia 22 de abril de 1952, formado em letras, né, atuava como professor de português e inglês. Ele deixou 3 filhos, o Francis, a Camila e a Priscila, e 3 netos. O professor de Noel, além de ser professor, também ele era músico, poeta, né? Além de dar aula, encerrou sua vida como professor na sala de leitura, que foi um projeto que eu vim a conhecer através dele. Em 2015, eu comecei a trabalhar na escola professora Elvira Silva, aqui em Iguape, no Icapara, e em 2016, se eu não me engano, eu acompanhei no primeiro evento que teve, que era o Contadores de História. A diretora, na época, a professora Terezinha, pediu para mim acompanhá-lo nesse projeto. O professor de Noel era uma pessoa muito, assim, calma, uma excelente pessoa, gostava muito do que fazia, e, infelizmente, no dia 3 agora de julho, ele virou uma estrela, né? Acabou partindo para outro plano, mas deixou para nós um livro, e se chama Caminhos da Vida. Esse livro são poemas reflexivos contemporâneos. Nele, é esse livro aqui, ó. Nele nós vamos encontrar 15 poemas. E um desses poemas eu vou estar lendo hoje para vocês, que é Educação. Educação. Há grandes ensinamentos essenciais para viver, e só pela educação que se podem receber. O espaço a nós reservado, que temos para aprender, é de extrema importância, aprimora o conhecer. Para o melhor aprendizado, devemos nos preparar, buscar a cidadania, o futuro assegurar. É dever do ser humano abraçar a educação, é pela escola da vida que se aprende essa lição. Verdadeiro sacerdócio dos que sabem educar, na bela arte de aprender como se deve ensinar. Tudo que nós aprendemos, um repertório perfeito, nosso maior patrimônio, sobre medida foi feito. Importante compartilhar como ensinar a aprender. É tão rico aprendizado que todos devem saber. Conquistar conhecimentos, a missão de um aprendiz, na construção da esperança de um novo tempo feliz. O homem inteligente busca primeiro entender os fundamentos básicos que o fazem na certa crescer. Na grande lição da vida, se conhece o professor, com a missão de ensinar pelos caminhos do amor. O sábio é intelectual, bagagem do saber tem, e faz da sabedoria maior conquista também. Jesus ensinou seu povo com exemplos de humildade, aprendizado tão rico de justiça e de bondade. Nas escrituras sagradas, Velho e Novo Testamento, há fundamentos notáveis em vários ensinamentos. O Senhor é o nosso mestre, nos ensina a caminhar. Pelas trilhas do destino, nós aprendemos a amar. Esse livro, a primeira edição dele é 2014, e estive conversando, eu, a professora Sueli Kinui e a professora Célia, estivemos com o filho dele, Francis, e o filho dele nos contou que ele deixou, né, deixou já um novo livro escrito, não sabemos quantos poemas são. Esse livro já está numa editora, porém não sabemos ainda quando será publicado. O grande sonho dele esse ano, o filho contando para a gente, era voltar a dar aula de violão, né, para as crianças, mesmo ele estando aposentado, mas ele queria voltar esse ano à ativa. Mas não
era esse o plano de Deus, né? Então, mas que bom que ele deixou para nós um novo livro, que seja publicado logo, para que a gente possa ter esse contato com o novo livro dele. E também, além de ser professor, poeta, como eu já disse, ele gostava muito de compor, né? E ele participou do primeiro festival que teve aqui de música, aqui em Guape, em 1972. Depois ele participou em outros também eventos que teve no Vale do Ribeira, compondo suas músicas, e deixou para nós, também eu tenho aqui em casa um disco, também autografado por ele. Esse disco foi autografado em 96, no dia 4 de outubro de 1996, né? Está aqui. Foi uma pequena lembrança que eu tenho dele, então, é o livro e tem o disco. No disco aqui nós temos o professor Dino Marcos, né? O tema desse disco foi Tão Gostoso Fazer Amor com Você. Tem parceria com outros compositores e tem muitas músicas que são só dele mesmo. Então, eu agradeço, assim, por ter recebido esse convite. Agradeço por Deus ter me dado a oportunidade de estar trabalhando com uma pessoa muito querida, que deixou muitos ensinamentos para o nosso dia a dia, né? Ele pegava muito Deus como base da vida dele, tanto é que no livro ele cita muito sobre Deus. E para encerrar, assim, eu gostaria de deixar uma frase que está no livro dele, porém, eu gostaria também de pedir a licença e estar homenageando uma outra pessoa também. Eu tive a oportunidade de trabalhar com essas duas pessoas, dois mestres, grandes mestres, se aposentaram da escola, a professora Elvira Silva, deixaram para nós muitos ensinamentos, e na última semana a gente também perdeu a professora Márcia Goretti, uma grande mestre, mãe da nossa supervisora Edelilde, que também virou uma estrela, né? Com certeza lá de cima está cuidando da gente. E no livro do professor de Noel tem uma frase que diz assim: se acreditarmos na vida, em qualquer situação, seremos sempre felizes na gloriosa missão. Eles cumpriram essa missão como grandes mestres, deixaram aí grandes profissionais, né, que hoje muitos professora Márcia, principalmente, a gente lembra de muitas coisas boas dela, do professor de Noel, que gostava muito de, no intervalo da escola, a professora Elvira Silva, ele gostava de estar tocando, cantando sempre com os alunos, ele gostava mesmo do que fazia, era uma paixão dele pela música, pela poesia, e eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar convivendo, trabalhando com eles, já que hoje eu faço parte também do projeto, né, Contadores de História aí da Sala de Leitura, e foi me apresentado através do professor de Noel. Que aonde eles estiverem, que sejam bem iluminados, e que nós aqui possamos sempre estar lembrando deles com muito carinho e com muito aprendizado. Obrigada pela participação de hoje, fico muito feliz e grata pelo belíssimo convite. Passo a palavra. Obrigado, professora Adriane. Obrigada, Adri. Rafa? Sim? Antes de nós passarmos para a professora Simone, pode voltar o slide só um minutinho? É só uma consideração que quero fazer, agradecendo a professora Adriane, agradecendo também a equipe gestora da Escola Veiga Júnior por permiti-la estar na nossa TPC hoje, gente. Mas essa foto do professor Dino Marcos, como a Adriane, né, o conhece, e como está aqui na capa do disco, esse foi o disco que ele lançou no ano de 1993, então aí ele está bem jovenzinho, né, mas aí nós colocamos no trabalho a capa do disco, Dino Marcos, né, e a capa do livro. Então ele, além de músico e tudo, ele também lançou um disco, também era cantor, então uma pessoa muito carinhosa que eu tive a oportunidade de conhecer na sala de leitura no ano de 2016 e que eu trago no meu coração pela doçura com que conduzi os trabalhos na sala de leitura. Então, como disse a professora Adriane, virou estrela, com certeza, hoje, junto com a professora Maria Goretti,
E os outros que nos deixaram esses dias, eles tomam conta da gente lá no plano superior. Agora vamos passar a palavra à professora Simone. Rafa, por favor. Professora Simone é professora da Escola Engenheiro Clay Presgrávido Amaral. Quero agradecer a participação dela nesse ATPC. Ela se prontificou em nos compartilhar as boas práticas que ela está desenvolvendo com seus estudantes. E a temática que ela vai apresentar para nós é justamente algo que vem de encontro a uma das nossas informações também, que é o Centro de Mídias de São Paulo e a professora Simone. Então, como interagir com o Centro de Mídias para conseguir desenvolver as habilidades, competências do currículo e fazer com que os estudantes se engajem. Professora Simone, muito obrigado pela sua participação. Passo a palavra à senhora. Bom dia, agradeço o convite para participar. Eu vou falar rapidamente de como eu tenho trabalhado durante essa educação remota, esse ensino remoto. Antes das aulas de artes irem ao ar no Centro de Mídia São Paulo, eu mesma planejava e ministrava minhas aulas remotas. Assim que as aulas começaram a ser ministradas pelo Centro de Mídias, eu optei por seguir as recomendações do secretário da Educação de utilizar essas aulas e ser uma mediadora delas, pois seria uma maneira mais prática, não somente para mim, como professora, como também para o aluno de acompanhar as aulas remotamente. Eu sei que cada escola tem uma realidade distinta. Na minha aula, na minha escola, os alunos deram uma devolutiva mais positiva a partir do momento em que eu comecei a mediar as aulas que são ministradas pelo Centro de Mídias, por serem aulas rápidas e simples. Os professores do Centro de Mídias trabalham num esquema de perguntas e respostas e auxiliam os alunos na formulação das respostas. Então, são aulas mega simples, fáceis de acompanhar, tudo que um aluno adora, né? Porque eu não sei os alunos de vocês, mas os meus são bem preguiçosos. Então, quanto mais simples for a aula, melhor, mais eles gostam. Então, eles não precisam pesquisar nada, não precisam nem pensar muito, e nem produzir atividades práticas. Durante a própria aula do Centro de Mídias, eles respondem as questões e finalizam as atividades. Então, não é uma metodologia de ensino mais apropriada e nem de longe a mais eficaz, pelo menos no meu ponto de vista. Eu sou fã de aula prática. Quando eu estou em aula presencial, o que eu gosto mesmo de fazer é aula prática. Porém, foram planejadas por professores, que eu gosto de acreditar que foram muito bem selecionadas pela Secretaria da Educação. Acredito que as professoras do Centro de Mídia tenham um embasamento pedagógico e um conhecimento na área da educação muito bom, né? Pelo menos eu gosto de acreditar nisso. E diante de tantas dificuldades que estamos enfrentando com esse ensino remoto, que foi nos imposto de uma hora para outra, por conta da pandemia, eu acho que passar a mediar as aulas do Centro de Mídias foi uma excelente opção para mim. Então, é o que eu tenho feito. Aí, na prática, como que funciona isso? Eu assisto a aula que foi para o ar do Centro de Mídias, quando a aula... geralmente a aula de artes do ensino fundamental são as segundas-feiras. Elas vão ao ar na segunda-feira de manhã. Na segunda-feira de manhã, eu não consigo assistir às aulas ao vivo, porque eu estou ministrando aula em real time em outra escola. Então, eu assisto às aulas depois pelo YouTube, à tarde, no período da tarde. Assim que eu assisto às aulas, eu disponibilizo no grupo de WhatsApp dos alunos o link dessa aula e escrito, né? Eu reescrevo as perguntas que as professoras do Centro de Mídias fizeram durante as aulas. Fica nesse esqueminha que está aparecendo na tela aí para vocês. Essa daí é um print de como a aula é postada no grupo de WhatsApp dos alunos. E é muito rápida a devolutiva deles. Coisa de, em 1 hora, os alunos já começam a me devolver foto dos cadernos com as questões respondidas. Então, tem tido uma devolutiva bem positiva por parte dos alunos. É isso.
Então, eu não ministro as aulas. Na verdade, eu estou trabalhando como uma mediadora das aulas do Centro de Mídias por enquanto. Professora Simone, aproveitando então, só tirem uma dúvida para nós. E no caso dos estudantes que estão com dificuldades tecnológicas, então, por exemplo, alunos que têm dificuldade com conexão de internet, como que a escola está procedendo nesse quesito? Os alunos, eles receberam as apostilas, né? Eles estão com aqueles cadernos dos alunos. Então, os que não conseguem ter acesso à internet, eles recebem... também, eles não têm acesso à internet no sentido de entrar em YouTube, né? Porque a maioria usa dados móveis. Mas eles têm o WhatsApp. Então, eu consigo me comunicar por eles através de WhatsApp. Eu tenho uma lista de alunos, né, nessa categoria, que eles conseguem fazer atividades da apostila. Para eles, eu passo atividades da apostila. Aí eles fotografam a página da apostila e me mandam. Eles não conseguem, eles não têm 0 de acesso, eles conseguem pelo menos acessar o WhatsApp. Então, eles recebem atividade diferenciada pela apostila. E como as aulas do Centro de Mídia são recortes da apostila, eles acabam fazendo o mesmo tema, mas na apostila. Legal. Muito obrigado, era esse esclarecimento que nós precisávamos, né? Que muitos dos professores da rede, né, que não somente os professores da área de linguagem que estão participando do ATPC, mas outros professores de outras áreas acompanham o nosso ATPC e tudo mais, para poder dar uma luz, né, um direcionamento do trabalho, que seria justamente isso, a forma mais prática de se desenvolver o currículo no momento. Então, muito obrigado, professora Simone, deixo aqui as suas considerações finais e agradeço mais uma vez a participação da senhora. Obrigada, eu que agradeço. Ótimo, aqui tinha, gente. Às vezes dá certo de vir uma letra bonita, às vezes parece hieróglifo. Verdade. Ô, Rafa, só uma coisa que eu vou falar para os professores agora eu vi, sim, nós estamos logados com 212 professores no momento, então nós precisamos que vocês providenciem agora, pessoal, um papel, pode ser uma sulfite, uma folha de caderno e canetas de ao menos 2, 3 cores, que daqui a pouco para o trabalho de avaliação nós vamos precisar que vocês estejam com esses materiais, tá? Um papel, uma folha de sulfite ou uma folha de caderno e canetas, ok? Quem puder, por gentileza, é uma dinâmica simples, sim, é uma proposta que nós iremos apresentar para vocês, tá bom? Bem simples, tá bom? Obrigada, Simone, parabéns pelo trabalho, obrigada. Vamos passar a palavra agora para a Suzana. Obrigada, Simone. Então, professores, né, do ensino médio, estamos aqui hoje lançando para vocês, dando uma sugestão, né, de literária para o ensino médio, precisamente para o 3º ano, né? A Hora da Estrela, Clarice Lispector. E antes de eu estar iniciando, eu fui ali buscando um pouquinho, né, como que a literatura pode nos ajudar, né, a compreender melhor o mundo, o presente hoje. E lendo, eu verifiquei do escritor Ítalo Calvino, ele enumerou ali diversas razões, né, em sua famosa obra, que se chama Por que Ler os Clássicos, né? E ele diz ali que para ler o clássico, que é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. E é o que nós conseguimos verificar, né, pelos grandes autores, escritores, que nós temos aí dentro da nossa literatura. E a Clarice Lispector, né, que é uma grande escritora brasileira, né, que escreveu, assim, diversos contos, crônicas, romances, né, em um universo que hoje nós estamos vivendo, que são fantasiosos, né, ela traz, né, dentro do livro dela, fantasias, imaginações, reflexões sobre o nosso dia a dia. E temos aqui, né, a foto dela, a esfinge,
que ela nos transpassa uma grande escritora misteriosa. É assim que nós conseguimos vê-la, né? Aí temos também aí a liberdade, que ela diz, um trechinho que está no livro dela: liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. E para aproveitar, eu peguei um trecho também, que está retratando lá sobre a obra dela. Diz assim: renda-se como eu me rendi, mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento. Então, assim, eu achei muito propício, né, para este momento que nós estamos passando, que essa escritora maravilhosa, que tem, assim, uma vida indecifrável, né? O que ela nos traz aí? A Clarice, ela é uma grande escritora, que ela também se encontra na terceira fase do modernismo, tá? Que também nós chamamos de pós-modernismo, né? Onde houve aí a ruptura, né, entre a primeira e a segunda fase do modernismo, pois a sua obra, né, as suas obras praticamente, elas caracterizam a ausência de regras, imprecisão, ela mistura o real com o imaginário, ela tem uma espontaneidade que é assim magnífica, e a liberdade de expressão. Eu achei ela muito, sim, nossa, uma escritora que realmente, para nós, professores, podemos trabalhar com nossos alunos, né? Então, aqui nesse momento, eu vou estar falando um pouquinho sobre a vida dela, tá? Sinteticamente. Ela nasceu na Ucrânia em 10 de janeiro de 1920, tá? E veio para o Rio de Janeiro, onde ela passou a maior parte da sua vida, em 1977, onde foi escrito o livro, né, Perto do Coração Selvagem, que foi um dos romances, primeiro romance dela, que a gente vai ver lá em 1943, tá? Desculpe-me. A Ucrânia, ela havia sido invadida e tomada pela Rússia. Ela mudou-se para o Brasil aos 2 anos de idade, em que, em 1943, ela naturalizou-se brasileira. Então, ela se considerava brasileira, tá? E também pernambucana, que nós depois vamos verificar ali. É uma escritora que escreveu romances, contos, crônicas, poemas, cartas, jornalística, tradutora, morou em Recife, né? Por isso que ela se chamava, que ela falava que ela era pernambucana, nordestina, e Rio de Janeiro, que foi passado o maior tempo da vida dela. Casou-se com Mauri Gurgel Valente, um grande diplomata brasileiro na Itália, né? Onde ela teve, assim, grandes experiências no exterior internacional, que algumas obras dela, ela faz referência disso, né? Por ela ter viajado muito. Foi traduzida para mais de 10 idiomas, recebeu em torno de 200 traduções, principalmente para o espanhol e o francês. E lá em 1943, aos 23 anos, ela publicou o seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem. Ela veio de uma família judaica, né, da Rússia, perdeu suas rendas com a Guerra Civil Russa, se viu obrigada a emigrar, por isso, né, que vem de uma família humilde, mas assim, foram obrigados a sair, né, devido à Segunda Guerra que houve, em decorrência da perseguição, né, resultando aí em diversos extermínios, aí onde a Clarice chegou ao Brasil, né, como nós já foi dito, ainda pequena, em 1922, com seus pais e 2 irmãs.
a escritora, ela dizia não ter nenhuma ligação com a Ucrânia. Que aí onde foi retratada, que foi pergunta, é uma frase que ela deixou: naquela terra eu literalmente nunca pisei, fui carregada de colo. Realmente, por isso que ela fala que ela se considera brasileira, tá? Todos perguntavam a ela, né? A sua nacionalidade, ela afirmava que era brasileira e pernambucana. Aqui também temos as obras, né, dela, a qual ela escreveu alguns romances, né? A novela A Hora da Estrela, que foi em 1967, que é a obra que nós vamos estar retratando para vocês. Os contos, né, Laços de Família, Legião Estrangeira, O Ovo e a Galinha, que foi uma delas, fala que ela não entendeu esse conto ao qual ela escreveu, que ela faz ainda um entre parênteses, né, sobre este conto. Escreveu literatura infantil, né, que ela fala que ela gosta muito de criança, que ela é materna, né, bem maternal. Temos aí algumas obras que falam: O Mistério do Coelho Pensante, A Mulher que Matou os Peixes, A Vida Íntima de Laura, Quase de Verdade, Como Nasceram as Estrelas. Temos as crônicas, Para Não Esquecer, A Descoberta do Mundo, e correspondências, que depois nós vamos ver lá também, que ela escreveu uma carta, tá? Correspondências e Minhas Queridas. Entrevista, foi entrevistada pelo programa Panorama TV2 da Cultura, tá? Artigos de jornais, como Outros Escritos, Correio Feminino, Só para Mulheres. Então, é uma escritora, assim, que ela estudou direito, né? Ela foi uma grande redatora na Agência Nacional em Jornais. Em 1944, ela recebeu o prêmio, né, da Graça Aranha por sua obra Perto do Coração, né? Foi o primeiro romance dela, publicado. E também, além dos seus romances e seus contos, né, que foram marcantes aí para o século XX no Brasil. Agora vamos falar um pouquinho, né, sobre a obra da Clarice, que é o último romance da escritora brasileira, que foi publicado em 1977, né? Tratou-se de uma obra instigante e original, de cunho autobiográfico, né? Assim que nós vemos, pertencente à terceira geração modernista, classificada como romance intimista, conhecida como romance psicológico, tá? É um estilo que a autora se destacou bastante por tratar-se de emoções, sentimentos pessoais. O resumo do livro, né, A Hora da Estrela, que foi narrada por Rodrigo. Obrigada, Rafa. Foi narrada por Rodrigo SM, né, que tem como narrador personagem da história uma escritora à espera da morte. Ela é uma das peças-chave do livro, que ao longo dessa obra ele reflete os seus sentimentos, e os de Macabeia, que é a protagonista, né, da história, da obra, nordestina, órfã de pai e mãe, criada por uma tia que maltratava muito, né, alagoana, pobre, de 19 anos, possuía um corpo franzino e só comia cachorro quente. Então aí nós podemos ver como que era a situação, né? Além disso, ela se achava feia, era virgem, tímida, solitária, ignorante por alguns momentos, alienada e de poucas palavras. Ela não se gostava muito de se misturar muito, não, né?
E quando ela foi morar no Rio de Janeiro, ela conseguiu um emprego de datilógrafa, que contudo, por ela ser assim, uma pessoa muito simples, desajeitada, né? Ela chegou até a ser despedida pelo patrão. Chamava-se o seu Raimundo, que depois, no final, com a compaixão né, que ele tinha sobre a Macabéa, permaneceu no trabalho novamente. Lá no Rio de Janeiro, Macabéa, ela morava numa pensão que se dividia o quarto com 3 moças. Todas elas eram balconistas das lojas americanas, né, que se chama as 3 Marias. Maria da Penha, Maria da Graça e Maria José. Um dos seus maiores prazeres nas horas vagas era ouvir seu rádio relógio, né, a qual emitia aquele som de tic-tac, tic-tac, né, que era emprestado de uma das Marias. Ela se deliciava ali naquele som do relógio. Mesmo destituída da beleza, Macabéa, ou Maca, né, que era o seu apelido, ela conseguiu encontrar um namorado, um nordestino ambicioso, metalúrgico, chamado Olímpico de Jesus Moreira Chaves. O namoro terminou quando Glória, ao contrário de Macabéa, que era uma pessoa simples, desajeitada, meio, sim, aos olhos, vai ver aos olhos de cada um, né? Achava feia. Encontrou então essa Glória, que era bonita, esperta, acabou-lhe roubando seu namorado. Quando vai a cartomante, uma impostora, né, chamada Madame Carlota, Macabéa descobre, por meio das cartas, pela sua sorte, né? No entanto, ao sair de lá, toda alegre, maravilhada, né, do que ela tinha ouvido falar sobre as cartas, atravessa a rua muito contente pelas palavras que acabara de ouvir, sendo atropelada por uma Mercedes-Benz amarelo. Olha só. É ali que ocorre, então, gente, a Hora da Estrela. Por isso que se chama, temos como título a Hora da Estrela, que foi o momento em que todos a enxergavam e ela se sentia a estrela do cinema. É aquele momento que todos olharam para ela e que hoje, reportando-se para hoje, o que nós podemos ver? Que nós passamos por algumas pessoas, aquelas pessoas ali deitadas no relento, que acabamos também achando que estamos enxergando e ao mesmo tempo não estamos enxergando, né? É o que ela se sentia, como ela se sentia, né? Que ninguém olhava para ela. E a obra, ela possui uma grande ironia em seu término, visto que era só no momento da morte que Macabéa obtém a grandeza do ser, onde ela realmente foi reconhecida, né? E por que escolher essa obra? Porque ela também tem um filme, né, que vocês poderão estar passando para os alunos assistirem nesse momento remoto que nós estamos, né, que nós vamos estar verificando. Temos aí, então, o filme A Hora da Estrela. A carta, né, lembram? A carta da Clarice que ela escreveu para um amigo escritor chamado Fernando Sabino, que era um grande cronista gaúcho, né? Um grande, sobre o romance Grande Sertão Veredas e João Guimarães Rosa, que aqui retrata, né? Muita coisa importante, falta nome, diz Graciliano Ramos no Grande Sertão Veredas.
Então, na carta, ela começa assim, que foi escrita em Washington. Por que em Washington? Porque como ela fazia viagens exteriores, né? Então, de lá, ela escreveu em 11 de dezembro de 1956, numa terça-feira. Fernando, estou lendo o livro de Guimarães Rosa e não posso deixar de escrever a você. Nunca vi coisa assim. É a coisa mais linda dos últimos tempos. Não sei até onde vai o poder inventido dele. Ultrapassa o limite imaginável. Estou até tola. A linguagem dele, tão perfeita também de entonação, é diretamente entendida pela linguagem íntima da gente. E nesse sentido, ele mais que inventou, ele descobriu, ou melhor, inventou a verdade. Que mais se pode querer? Fico até aflita de tanto gostar. Agora entendo o seu entusiasmo, Fernando. Já entendia por causa de Sagarana, mas este agora vai tão além que explica mais o que ele queria com Sagarana. O livro está me dando uma reconciliação com tudo, me explicando coisas adivinhadas, enriquecendo tudo, como tudo vale a pena. A menor tentativa vale a pena. Sei que estou meio confusa, mas vai assim mesmo, misturado. Acho a mesma coisa que você. Genial. Que outro nome dar? Esse mesmo. Me escreva, diga coisas que você acha dele. Assim, eu ainda leio melhor. Um abraço da amiga Clarice. Feliz Natal. Então, foi bem ali próximo, né? Dezembro. E trago para vocês também algumas curiosidades. Clarice, ela se apaixonou por quem viria a ser seu grande amigo confidente, o escritor Lúcio Cardoso, em 1912 a 1968. Contudo, não ficaram juntos. Sabe por quê? Lúcio, ele era homossexual, mas ela tinha uma paixão tão grande por ele que ela esperava que ele mudasse. E um episódio marcante também de sua vida foi o incêndio que ocorreu em sua casa, em 1966, provocada pelo quê? Cigarro. Ela é uma fumante. Como consequência, ficou hospitalizada durante meses e quase teve de amputar sua mão. Então aqui eu só queria terminar com vocês, professores, citando aí um trecho, né, da frase dela, que ela diz assim: eu escrevo sem esperança de que o que eu escrevo altere qualquer coisa. Não alterem nada, porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas. A gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro. Então fica essa recomendação para vocês, tá? E que na próxima nós vamos fazer a análise literária desta obra, tá bem? E passarei algumas atividades para que vocês possam trabalhar com seus alunos. Dando continuidade, vamos agora para o 8º concurso de redação do Núcleo de Educação em Câncer do Hospital de Amor Barretos. Aqui eu só venho alertá-los, né, que ainda dá tempo de vocês participarem, professores dos 9º anos. Tá? Eu conto com vocês aí. Temos a data até 14/8. Então, por favor, não se esqueçam. Ah, e mais uma recomendaçãozinha. Foi encaminhado para vocês um áudio explicando tudinho, tá? Falando sobre o regulamento desse concurso. E caso vocês não tenham ouvido ainda,
pode pedir, por favor, tá? Dá um toque, manda um recado, que a gente vai estar encaminhando para vocês, tá bem? Ou também, se vocês quiserem maiores também informações, é só acessar lá o PPT do ATPC do dia 8/7, que também está lá as fases, né, que vão estar sendo passadas nas redações, tá bem? Conto com vocês, professores, e participem, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos e um beijo no coração de cada Obrigado, um. Su. Obrigada, Então, pessoal, Rafael. só pegando essa observação final, é só entrar no vídeo da nossa TPC do dia 8/7, lá no YouTube, descer no descritivo do vídeo, e lá vai ter o link do PowerPoint. Então é só acessar o material que vão estar as fases disponibilizadas. Então, aqueles que conseguem ter contato com seus estudantes de 9º ano, né, professores da área de linguagens, né, de língua portuguesa, podem estar participando da fase da escola, da unidade escolar, até dia 14/8, e aí esse material tem que ser encaminhado para nós na diretoria de ensino, tá bem? Que aí vão ter as outras fases que aí já cabe a nós da diretoria de ensino, tá bom? Muito obrigado pela atenção sobre o Hospital de Câncer, do concurso, e passo a palavra para Simone, por gentileza, para Silvia também, e eu também estarei fazendo algumas interações, caso sejam necessárias, né, na fala. E vamos falar então um momento de formação sobre avaliações. Se a palavra é sua, por gentileza. Bom dia. Ok, Rafa, obrigada. Bom dia novamente a todos. Pessoal, agora a gente vai precisar que vocês peguem aqueles materiais que nós solicitamos há pouco, que é a folhinha de sulfite ou de caderno, e queremos que vocês também peguem as canetas, tá? Nós faremos um mapa conceitual desse trabalho que nós iniciaremos agora, tá bom? Pode passar, Rafa, o tema é avaliação. Nós vamos começar com uma reflexão sobre ser professor. Então, sobre mestres inesquecíveis. Ele me ensinou quase tudo que eu sei. Não só o tesouro oculto nas páginas de cada livro fechado, não só a maravilha de cada pequena ou grande descoberta, não só a comunhão com autores e leitores, mas a sabedoria da vida cotidiana. Esse é o verdadeiro mestre, o que não castiga, mas impele, o que não doutrina, mas desperta a curiosidade e a acompanha, o que não impõe, mas seduz, o que não quer ser modelo, nem exemplo, mas companheiro de jornada. Este é um trecho do livro Lembro-me dele, da grande autora Lia Luft. Então, falando sobre os nossos mestres, tá? Então, vamos começar o trabalho, pessoal. Esse mapa conceitual, vocês vão, na folha que vocês têm aí, vocês vão colocar, por favor, lá no alto da folha, né, no superior da folha, vocês vão colocar a palavra avaliação, tá? Por favor. E também informar, pessoal, que este momento agora, ele vai ser um momento que vocês vão poder interagir conosco. Então, vocês vão poder aí levantar a mãozinha quando quiserem falar, tá? Qualquer momento vocês podem levantar, o Rafa tá atento lá. Eu, Silvia, o Rafa e a Selma, nós vamos fazer esse trabalho juntos agora. Sim. Tá, Rafa? Oi? Vamos jogar então a seguinte observação. A palavra avaliação, na verdade, o professor vai escolher onde ele vai colocar essa palavra na folha. Sim. Porque se ele vai fazer o mapa conceitual dele, ele que tem que organizar as ideias. Tudo bem, Rafa. Né? Então, assim, não é obrigatório colocar a palavra avaliação no topo da folha, tá certo, pessoal? Sugestão. Sugestão. Ok. Bom, então vamos começar com uma provocaçãozinha, né? Nós vamos dar 30 segundos, eu acho que tá bom, né, Rafa? Para que vocês leiam este texto que está aí, por favor.
Ok, vamos guardar esta informação. Pode passar, Rafa. 30 segundos agora para ler o próximo texto. Só colocando uma observação, as tarjetas vermelhas estão no texto simplesmente para proteger a identidade das pessoas da carta, tá? Porque essa é uma carta de uma aluna de verdade, tá? Isso. Ótimo. Não é uma carta fictícia. Isso. Agora, pessoal, nós vamos... Já deu tempo, né? Acho que todos conseguiram ler. Pode passar, Rafa. Então, agora nós vamos lançar uma pergunta aí e vamos abrir a palavra para 2 professores, tá? Que vão responder aí para a gente. Primeira pergunta, pessoal. Qual ano estes alunos estão cursando? Então, em que ano que o primeiro texto, o aluno está em que ano, e o segundo também? E a próxima pergunta, então nós vamos abrir para um professor responder a primeira pergunta e outro professor vai responder a outra pergunta. Em que momento do ano os textos foram produzidos, tá? Tá aberta a palavra. Alguém levantou a mão já, Rafa? Ou queira abrir o microfone para falar também, por favor. Pergunta é, em qual ano os alunos estão cursando? De qual ano é o texto, vamos chamar de texto A, e de qual ano é o texto B? Para você, professor, o texto a forma como ele foi escrita, a forma como está organizado, estruturado, para sua opinião, em que série esse aluno estaria? Pela caligrafia do texto 1, pelo conteúdo, eu tenho a impressão que é do primeiro ano, enquanto a outra, pelo conteúdo e a caligrafia, do terceiro. Alguém que escreve bem, pelo menos. A Rafaela Negrão Ribeiro colocou que o primeiro texto é 6º ano e o segundo 8º ano. Ah, eu tô aqui pensando no ensino médio, olha. Não, realmente, o primeiro texto deve ser 6º, 7º ano. E aí o segundo texto me parece muito bem escrito, talvez até o terceiro ano pode ser, não sei dizer não. Sim. A Maíra, palavra sua, por gentileza. Bom dia, eu vou tentar porque a conexão está caindo demais. Ao meu ver, o primeiro ano o aluno estaria no terceiro ano e o segundo texto ele já teria que estar no 6º ano para ter essa proeminência de escrita e nesse gênero textual. Eu estou analisando da sala de leitura, tá? Se ele chegasse na sala de leitura com esse texto, eu faria essa visão. Então, professora, só repete o primeiro texto de que série? Terceiro ano. Final do segundo ano e início do terceiro ano. É o que a gente espera que o aluno seja capaz de fazer. Seria o aluno que a gente consideraria adequado. Ok. E o segundo texto? 6º ano. Ok. Então terceiro ano, anos iniciais, e outro 6º ano, ok? Fala-se. Vamos passar para a segunda pergunta, porque a gente tem bastante coisa ainda, então é bem dinâmico hoje, tá, gente? Olha, só a última participação nessa etapa. A Marina Martins colocou que o texto A é do 8º ano e o texto B do terceiro ano, ok? Terceiro ano ou terceira série do ensino médio? Terceiro ano. O primeiro é do 8º ano, é isso? Primeiro do 8º ano e o segundo do terceiro ano. Tá. E a Fátima colocou que o texto A é terceiro ano e o texto B é 7º ano. Ok. Então agora a gente vai fazer a análise... Pode falar? Pode, professora. Na minha opinião, isso é muito relativo. Porque
muitas vezes você encontra alunos em séries mais avançadas com muitas dificuldades de caligrafia, enquanto que de uma série menos avançada escreve melhor lá do que o outro. Então, assim, é muito relativo. Assim, convencionalmente, o jeito que os dois estão escritos, presume-se que o segundo texto seria de um aluno que está numa série mais avançada, mas isso não dá uma certeza absoluta, porque muitas vezes a gente pega alunos assim de 9º ano, eles escrevem com muita dificuldade. Às vezes você pega um aluno lá de 6º, 7º ano e que escreve bem melhor que um aluno de 8º. Então isso é muito relativo. Ok, obrigada, professora. Obrigado, professora Célia. Então agora vamos para... Pode continuar, sim. Em que momento do ano, pessoal, vocês acham que esses textos foram produzidos? Em que época do ano? Foi no começo do ano, no final do ano? Em que momento do ano? Tem alguém que respondeu no chat aí, Rafa? Com licença, eu entrei pelo link, então ele não abre o chat para eu poder participar, tá? Pode falar, professor. Em que momento do ano, professor, você acha que esses textos foram produzidos? Eu acho que o primeiro está na fase da alfabetização e o segundo aí depende muito da maturidade, né? Porque a maturidade da criança que vai... Mas pode ser aí próximo já a 8º ano, por aí, esse segundo, acho. Segundo, 8º, tá bom. Professora Maier, por gentileza. Olha, o primeiro texto, eu creio que foi na fase inicial do ano, onde os professores ainda devem estar fazendo uma sondagem de como quais os pré-requisitos e habilidades que ela trouxe do ano anterior. O segundo, por ser um gênero textual de bilhete, com todos os pontos, todas as exclamações, a gente consegue nos remeter que já tiveram as interferências. Então, já foi depois desses conteúdos trabalhados, mas já no final do 3º para 4º bimestre, com todas as inferências possíveis ao professor. Para mim é difícil falar, porque como eu não estou em sala de aula, então eu não tenho as habilidades específicas da língua portuguesa, por série, eu estou me baseando no que eu tinha na época que eu estava ainda na aula de educação física e pelo que eu leio hoje, quando eu vou preparar as interferências da sala de leitura. Mas essa é a leitura que eu faço daqui. Obrigada. Ótimo. Obrigado, professora. Rafa, só vou comentar aqui o chat. A Renata, a Rosa Maria falou que pode ser entre maio e junho. A professora Renata Coutinho está falando que o texto 1 pode ter sido produzido no final do 1º bimestre ou durante o 2º semestre. E o texto 2 fica claro ter sido escrito na volta às aulas, se depois das férias de janeiro ou julho, não sei dizer. Pesquisando a data de lançamento do filme, ficaria mais fácil. A professora Raquel Cordeiro respondeu que, quanto ao momento do ano, acho que o primeiro foi no início do ano e o segundo pode ser mais no meio do ano, porque fala de uma experiência de leitura. Professora Estélia? Então, quando vocês falam da época do ano, vocês estão se referindo exatamente ao nível de proficiência do aluno, ou estão referindo-se somente pelas marcas assim deixadas de tempo? Na verdade, nós estamos nos referindo ao período dos bimestres. Em qual bimestre, em qual mês seria que esses dois textos foram escritos? Então, o segundo, na minha opinião, fica claro que ele voltou das férias do meio do ano, por causa que daí depois ele fala que ele tem muita lição para fazer, né? Sim. Então, dá a impressão que é mais assim, na volta das férias do meio do ano, o segundo. Primeiro, se fosse pelas marcas de tempo mesmo, é meio complicado.
complicado, assim, porque ele não deixou, assim, tantas marcas. Ele se referiu, assim, à noite, alguma coisa assim, mas, assim, agora se fosse pela escrita, né, aí seria mais a fase inicial da escrita. O outro fica mais claro em relação ao tempo mesmo. Ok, obrigada, professora. Obrigada, pessoal que participou. Agradecendo as interações de todos vocês. Pessoal, muito obrigada. Vamos passar o slide para nós nos posicionarmos com relação a esses dois textos. Bom, o texto 1, gente, é de um aluno de 7º ano. E o texto 2 é de um aluno de 5º ano. Tá? Então, a gente percebe aí, pelas marcas, por tudo que vocês colocaram, não é? Que, assim, apesar, né, do texto 2 parecer que fosse de um aluno que estivesse numa série mais avançada, né? Não, era o contrário. O texto 1 era de um aluno numa série mais avançada, ao 7º ano, já nos anos finais do ensino fundamental, e o texto 2 era de um aluno de 5º ano, né? Foi exatamente o que eu falei para você. Isso, exatamente. E só lembrando, o texto 2, que está com uma escrita mais estruturada, foi uma estudante que acabou de entrar para o 6º ano. Então, quer dizer, esse texto foi escrito no começo do ano. No começo do ano. Isso. Né? E o estudante que está no 7º ano já foi um texto escrito mais no meio do ano, antes das férias. Antes das férias. Exatamente. Quer dizer, um já tinha um percurso, né? E o outro estava iniciando no 5º ano. Bom, então a gente trouxe aí um enigma da esfinge para dizer sobre como, às vezes, como a gente pensa em avaliação, né? Seria decifra-me ou devoro-te. Quer dizer, se você não consegue ali avaliar os alunos, né, fica complicado da gente partir de algum ponto. Então, o que é muito importante quando nós, professores, aí seja a área for, né, tanto área de arte, língua portuguesa, como pegar um texto desse, de que ponto partir, né? Como fazer, né, professores? Porque hoje nós temos uma concepção de ensino e aprendizagem que ela é pautada em duas concepções, né? A construtivista e a interacionista. Aí quando a gente fala de uma concepção de ensino construtivista, que a gente sabe, né, vem lá do Piaget, da Emília Ferreiro, onde a base do pensamento consiste em considerar que há uma construção de conhecimento no construtivismo, e que para que isso aconteça, a educação deve criar métodos que estimulem a construção, ou seja, o aluno, a gente tem que conseguir fazer com que ele aprenda a aprender, não é? Então, ali naquele texto 1, a gente viu que ali o professor vai ter que fazer várias intervenções. E a gente sempre tem que partir desse pressuposto que o aprendizado, hoje, a aprendizagem dos nossos alunos, quando a gente fala de construtivismo aí nesse sentido, ele se dá em conjunto entre professor e aluno, né? Ou seja, o professor é um mediador do conhecimento que os alunos já têm, em busca de novos conhecimentos, criando condições para que o aluno vivencie situações e atividades interativas, né? Então, às vezes a gente vai propor alguma coisa na sala de aula, então a gente parte ali, uma conversa, uma sondagem inicial, o que o aluno já sabe para aí sim eu partir daquele ponto. Quando a gente fala lá no quadro sobre o sócio-interacionismo, né, que aí já é mais uma linha do Vygotsky, onde o professor ele tem o nosso papel enquanto professor é o quê? Promover avanço das crianças, né? Então, o Vygotsky, no sócio-interacionismo, ele fala sobre aquele ZDP, né? Que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Então, o aluno, ele não é apenas aquele que está lá na sala, eu estou aqui porque, né, um mero sujeito, não. Ele é aquele que tem que aprender com o outro, né? O desenvolvimento dos alunos hoje, ele
está favorecido, sim, pelas interações sociais, pelo mundo que a gente está passando hoje, nesses tempos remotos. Quando a gente fala de ensino remoto, mais ainda essa interação, essa construção do conhecimento está se dando muito, né? Eu falo que nem para os alunos, mas para a gente também, enquanto professor, o quanto a gente não tem aprendido a aprender, o quanto a gente não está caminhando, aprendendo ali, apanhando sim, mas estamos aprendendo. E muito estamos aprendendo com o outro. Então, o nosso conhecimento está se dando, não está só. Assim também tem que ser na sala de aula, né? Pode passar, Rafa? Uma observação. Antigamente, antes do desenvolvimento do currículo do Estado de São Paulo, antes do currículo paulista, existia uma concepção de conhecimento mútuo, né? Então, o professor, ele entrava na sala de aula, ele apresentava a sua proposta de trabalho e ele era o transmissor de conhecimento aos estudantes. Então, acreditava-se que os estudantes não tinham conhecimento nenhum sobre aquele assunto que o professor estava tratando. E com o passar do tempo, com os estudos, as análises feitas pelos especialistas e tudo mais, a gente percebe que os estudantes, por mais estranho que seja a ambientação da sala de aula para eles e os assuntos que estão sendo tratados, a gente consegue perceber que um mínimo de conhecimento sobre a temática eles possuem. Então, quando a gente faz essa interação, nós estamos também sendo inclusos na ideia do conhecimento mútuo, porque nós estamos aprendendo com os nossos estudantes hoje em dia. E agora, com o advento da tecnologia, com todo esse processo, a gente está vendo que temos cada vez mais que trocar essas ideias, essas experiências, e por isso que a gente, no nosso ATPC, o ATPC das outras áreas de conhecimento, estamos cedendo espaços para que os professores possam apresentar as boas práticas, justamente para que aconteça esse momento de avaliação que nós estamos falando, né? A avaliação, quando a gente colocou a temática hoje e solicitou que os senhores começassem a estruturar um mapa conceitual sobre o seu ponto de vista do que é uma avaliação, do que é a temática avaliação, seria justamente para nós podermos dar o primeiro passo para nos aprofundarmos nessa informação nos próximos ATPCs. Então, embora nós estamos iniciando a estruturação do mapa conceitual com vocês hoje, acredito eu que esse mapa não se finalizará agora, nesse momento. E vocês poderão futuramente analisar o que vocês estão estruturando, montando, colocando na folha de papel, e quem sabe daqui um dia, 2 dias, ao rever esse documento, vocês enxerguem outras possibilidades e alterem esse mapa conceitual. O que é interessante justamente nesse processo de formação são essas possibilidades de autoanálise, reanálise, reverificação e renortear o trabalho de vocês. Bom, então, continuando, gente, nós vamos hoje, como o Rafa falou, a gente começou o mapa e a gente tem também tinha uma pauta para falar sobre tipos de avaliação, mas a gente agradece muito as interações de vocês. Então, a gente vai deixar esses tipos de avaliação para a nossa próxima TPC, por isso que nós vamos pedir para vocês deixarem o mapa aí, hoje, já estruturado, para que nós continuemos o trabalho a semana que vem. Bom, todos sabem, né, esse trabalho já é feito por nós, professores, há alguns anos. O currículo ele está organizado em cima de competências e habilidades, não é? Bom, aí temos uma estrutura rapidinha aí de um plano de ensino, né, onde nós temos conteúdo, objetivo, estratégias, recursos e avaliação. Quer dizer, todo objetivo que nós temos quando nós elaboramos nosso plano de ensino é com o fim na avaliação, né? Tudo leva à avaliação do aluno.
E hoje a avaliação, a gente sabe que ela tem que ser contínua, né? Todos os dias nós avaliamos nossas crianças e avaliamos também nosso trabalho diante disso. Bom, nós temos também a visão da grande, né, estudiosa Jussara Hoffmann, né? Eu peguei uma frase do Mário Quintana que eu achei que casa muito com o trabalho da Jussara, que é assim: se alguém te perguntar o que quiseste dizer com o poema, pergunta o que Deus quis fazer com este mundo. Quer dizer, tudo tem um fim, tudo tem um fim. E para nós, professores, tudo tem que ter um fim pedagógico, um fim de aprendizagem, né? Na visão da Jussara, todos nós sabemos, o essencial, a avaliação é uma coisa essencial à educação. Ela é concebida diante da problematização. Então, eu vou partir de onde para conversar com o meu aluno? Eu vou desenvolver meu trabalho como professor de onde? Né? Então, assim, Jussara, no trabalho dela, ela enfatiza a reflexão transformada em ação. Isso é avaliação. Então, a ação que nos impulsiona para novas reflexões. Quer dizer, eu reflito sobre a realidade do meu aluno, sobre o acompanhamento que eu estou realizando, né? Para quê? Para que lá no futuro, lá quando eu terminar o meu trabalho como professora naquele ano, né, eu reflita de onde eu parti lá no começo do ano com os meus alunos e onde eu cheguei agora no final do ano, né? Então, na visão da Jussara, a avaliação é reflexão transformada em ação. O professor é o mediador do conhecimento do aluno. Pode e aproveitando esse tópico da Jussara, uma coisa que nós, enquanto professores, precisamos pensar no nosso fazer pedagógico são os tipos de avaliação que eu tenho disponíveis. Isso. Quando a gente fala em avaliação, pensa assim, eu não estou querendo focar na ideia de avaliar agora no momento do distanciamento social. Quando a gente fala em avaliação, a gente está pensando numa esfera mais ampla, no que significa avaliar. O que eu vou ter de resposta desses estudantes no ato de avaliar, que vai facilitar que eu consiga compreender que eles conseguiram desenvolver as habilidades necessárias para aquilo que foi solicitado. E existem muitos professores ainda, infelizmente, na rede, que têm restrições para utilizar determinados tipos de recursos avaliativos. Então, por exemplo, existem professores que não gostam de dar, por exemplo, seminários para os estudantes, porque, ao ver, é algo muito trabalhoso. Mas o que uma espécie de trabalho em seminário, do tipo seminário, vai me proporcionar e o que eu estarei avaliando nesse módulo seminário? Agora, se a gente parar para analisar outro lado, né, da moeda, o que nós, enquanto professores, questionamos os nossos estudantes? Que muitos têm dificuldade de se expressar, muitos têm dificuldade de colocar a ideia em fala, e na hora que eles vão falar, eles falam tudo atropelado, misturando ideias, conceitos. E muitas vezes na sala de aula, quando a gente está interagindo com o estudante, a gente pede para o aluno repetir a fala dele porque a gente não conseguiu compreender. Se o professor conseguir verificar que a avaliação seminário vai facilitar com que o estudante consiga trabalhar a oratória dele, e eu utilizar isso como um tópico avaliativo, eu já consegui alcançar o meu objetivo enquanto professor. Outra esfera que o seminário contribui é a interação entre pares. Você percebe que o estudante tem um problema de relacionamento, que ele não consegue se relacionar com as pessoas, mas no momento em que ele pode desenvolver um trabalho em equipe, um trabalho em grupo, em seminários, ele consegue enxergar essa união e essa troca de ideias. Então, assim, cada tipo de avaliação, cada tipo de dispositivo avaliativo, eu não posso mensurar as mesmas informações. Então, assim, no momento em que vocês estão preparando esse mapa conceitual, tenham ideias
tenho ideia isso também. Eu, enquanto professor, como que eu utilizo esse recurso avaliativo? Como que eu avalio o meu aluno? Como eu avalio o estudante? Exatamente, Érica. Exatamente, Nil. Né? A Nilzilene colocou: seminário ajuda a pesquisa, autonomia, desenvolvimento social, valorização do seu próprio trabalho. Legal. A Érica colocou: eles têm muitas dificuldades de se expressar. Então, por exemplo, as escolas que desenvolvem o sarau, né, as escolas que desenvolvem dentro do currículo de artes o desenvolvimento de um evento cultural, olha quantas habilidades nós estamos mobilizando com o nosso estudante para eles poderem desenvolver essas ações. Para ele, estudante, aquilo lá é um momento prazeroso, se torna brincadeira para ele. E aí a gente usa aquela frase, aprender brincando. E nós, enquanto professores, temos que saber enxergar essas interações e também chamar os estudantes e explicar para eles o que eles estão fazendo, para eles entenderem também. Então, todo o processo avaliativo requer, demanda um esforço, não somente de aplicação, mas também, exatamente, Suzana, teatro, não somente o momento de aplicação, mas também aquele momento em que você precisa parar para ver os resultados dessa aplicação. E também fazer aquilo que a gente pede, a devolutiva para os estudantes. Então, pessoal, nós vamos parar aqui esse assunto, nós vamos continuar na nossa próxima TPC, não é? Nós estamos agradecendo muito aqui as interações no chat. Quem não está conseguindo colocar no chat, está colocando aqui também no WhatsApp, então muito obrigada, tá? Nós vamos passar agora para vocês, então a avaliação vai ficar nesse ponto, tá? Então começamos com a sensibilização, falamos aí um pouquinho sobre os autores, não é? A Jussara, o Vygotsky, falamos também um pouquinho do Jean Piaget e da Emília Ferreiro, e agora nós vamos passar um vídeo de agradecimento aos 1000 inscritos do nosso canal do YouTube. O Rafa ele vai colocar agora aí que a gente organizou um vídeo para vocês, agradecendo a toda essa interação que vocês estão tendo conosco. A gente fica muito feliz nos nossos ATPCs, porque tem críticas sim, e a gente gosta muito das críticas, porque isso serve para que a gente também melhore o nosso trabalho, não é? Que a gente aprimore o nosso trabalho, essa visão assim, falar o que é bom é muito necessário, falar o que tem que ser falado também é necessário muito mais ainda, e nós estamos também em processo, também aprendendo a aprender. Então, essa temática, próxima temática das nossas TPCs, tá? Falando do nosso canal do YouTube, todo esse material que a gente tem estudado, ele está lá. O nosso projeto Ler, Cuidar e Acolher também está no nosso canal do YouTube. As tertúlias literárias, e nós teremos uma tertúlia literária agora, na próxima sexta-feira, dia 24, teremos a tertúlia literária que vai falar os textos que nos fazem felizes, né, as crônicas de humor. Então, eu gostaria muito que vocês participassem, nós vamos mandar o convite para todo mundo, tá bom? Será nessa sexta-feira, às 15 horas. Então, nós da equipe de linguagem vamos fazer. No nosso canal, que o Rafa colocou aí também, ó, ele tem essa carinha, também tem sobre o Café com Humanas, também está lá, e todas as nossas ações, tá bom? Então, Rafa, vai soltar o vídeo? Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.
Fala galerinha, vocês devem estar se perguntando do porquê desse vídeo. Bem, eu vou explicar. Sou o professor Rafael, PCNP de Arte, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Miracatu. No início desse ano, o nosso Núcleo Pedagógico criou um canal do YouTube chamado NPE Dermir. Este canal surgiu com o intuito de manter um contato mais estreito entre nós, nossos professores e estudantes da rede estadual de ensino. Criamos uma divisão com assuntos específicos separados por playlists distintas, destinadas ao nosso público. A primeira é destinada aos ATPCs criados pelo nosso núcleo pedagógico, separado pelas áreas de conhecimento, sendo elas ciências humanas, ciências da natureza e matemática, linguagens e anos iniciais. A segunda são ações criadas pelo nosso núcleo pedagógico, como ATPC gerais, os projetos da sala de leitura Ler, Cuidar e Acolher e To Read, To Care and To Shelter. Inclusive resgatamos um vídeo documentário criado pela nossa diretoria de ensino no ano de 2016, chamado Cultura Guarani e Tupi-Guarani à luz dos dias atuais. É bem interessante, podem dar uma olhada. O terceiro são as videoconferências e entrevistas produzidas pelo Centro de Mídias. O quarto, temos as formações criadas pelo Centro de Mídias, dividido pelas playlists com os seguintes assuntos. O primeiro é Envelhecimento Ativo, uma série que iniciou no Centro de Mídias esse mês. O segundo, Formação Continuada, com foco nos programas, aplicativos e plataformas educacionais digitais. Nós temos também o Dia D e Nova Educação. Se você perdeu alguma informação referente ao evento que aconteceu no dia 3/7, sobre o Dia D, está aí uma oportunidade para ver ou revê-lo. Centro de Mídias, ATPC, Formação de Professores. Playlist destinadas à formação e assuntos desenvolvidas nos ATPCs das áreas de conhecimento produzidos pelo Centro de Mídias. E o Replanejamento 2020, que foi um encontro que aconteceu do dia 1º ao dia 5 de junho, tratando de assuntos sobre replanejamento escolar anual. Para os estudantes, reunimos todos os canais destinados aos anos e séries, contendo todas as videoaulas produzidas até o momento. Esta é uma ótima oportunidade para assistir às aulas que você perdeu ou rever os assuntos para reforçar o seu conhecimento. Mas eu ainda não expliquei do porquê desse vídeo. Bem, o nosso canal do YouTube acabou de atingir 1000 inscritos. Por isso, viemos agradecer a sua confiança em nosso trabalho. Nossa dirigente regional de ensino, os professores coordenadores do núcleo pedagógico e a equipe de supervisão trabalhamos para trazer todas as informações e atualidades até vocês. Por isso, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, curta os vídeos e deixe seus comentários nas descrições. E só temos mais uma coisa para dizer para vocês. Obrigado. A Secretaria de Educação lançou essa campanha, #Eu no Centro de Mídias, para fazer uma pesquisa junto aos estudantes para verificar como que está sendo a aprendizagem utilizando essa ferramenta. Então, para os estudantes poderem responder o material, eles precisam acessar um bit.ly. É o bit.ly/eu no Centro de Mídias SP. Eu no CMSP, tá certo? E aí, a nossa diretoria de ensino também aderiu à campanha. Nós já vinculamos esse banner digital no nosso canal do Facebook da diretoria de ensino. Já percebemos que ele já foi compartilhado. E o que é legal é que nesse material, além de ele ter o bit.ly marcado, ele tem o QR Code. Então, se o estudante chegar com o leitor de QR Code no link, ele vai conseguir acessar o formulário para poder responder. E a nossa diretoria de ensino também desenvolveu um cartaz de divulgação
sobre a busca ativa. Então, solicitando para que os estudantes eles entrem em contato com as unidades escolares deles para poder dar a devolutiva das atividades feitas e para poder pegar o material com vocês, professores, e com a equipe gestora da unidade escolar. E também nós temos aqui as informações da onde estão tendo as videoaulas na TV aberta, né, da região. Aqui a TV Educação, que atende os 6 municípios, é o 3.3, e a TV Univesp, que é o 3.2. E a Sky já liberou também o canal da TV Educação pelo número 75. Então, quem tem a Sky, ele consegue acessar a TV Educação pelo canal 75. Tá certo? Então, gostaríamos de agradecer a participação de todos. Lembrando que teremos a tertúlia literária nessa sexta-feira. Que horas, se? Às 15 horas. Vamos fazer. E qual é o tema? Isso. Pelo Teams, né? Pelo e a Teams. gente manda o convite, né, Rafa? A gente já cria o link hoje ou amanhã e já mandamos para todos os professores. E qual que é a temática? Temática textos que nos fazem rir. O banner acho que está aí, né, Rafa? Só para mostrar para os professores. Estou procurando. Só um momentinho. Então, vai ser textos que nos fazem rir, pessoal. Então, quem gosta dessa temática de trabalhar com os alunos na sala de aula, crônicas, né? Crônicas de humor. Estamos aguardando vocês na sexta-feira para participar conosco, às 15 horas. Vai ser essa temática dos textos de humor, né? Então, teremos aí Luiz Fernando Veríssimo, teremos alguns textos de Machado de Assis. Então, venham conosco para a gente dar um pouquinho de risada nesse tempo que a gente está precisando de alguma coisa bem leve, né? Para passarmos por esses dias que estão, assim, por vezes muito tensos, né? Então, o Rafa vai colocar o banner só para vocês darem uma olhadinha. Depois a gente vai compartilhar nos grupos também, né, Rafa? Sim. Nosso banner. Tá demorando para carregar, só um momentinho. Não tem problema. Já estamos com o tempo, já terminou, tá, pessoal? Só mostrar o banner para vocês e fazer as... Selma quer ir dando tchau, Selma, por favor. Oi, sim, Simone. Agradecer a participação, a interação de todos. Parabenizar aí pelo trabalho da equipe, da Suzana, do Rafael e o seu. E sigamos. Bom dia a todos nós. Está aparecendo aí a tertúlia? Vai aparecer ainda. Aí, apareceu. Ali tá a data, tá de a data que tá errada. Mas é 24, viu, gente? Mas não tem problema. Muito obrigada. A gente vai passar o banner nos grupos, tá bom? Fiquem com Deus. Bom restinho de semana aí para vocês. E até sexta-feira, se Deus quiser.